ficar sentado, eu sei que está calor, eu quero evitar o máximo que você possa ficar movimentando. Mas como é uma igreja pentecostal, eu não vou segurar você de levantar sua mão e dar glória ao nome do Senhor, amém? Porque Deus está neste lugar. Então eu quero que você possa abrir aí a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Se você não sabe aonde Gênesis está, venha para o CDP. Ou então venha para o altar se converter, que eu vou orar para você. Gênesis capítulo 22. Meus irmãos, nós estamos numa sequência de ensinamentos da palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que estão perdendo o que Deus tem para elas por falta de conhecimento. Nós ministramos aqui uma palavra dizendo: é necessário nascer de novo. Diga comigo: é necessário nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo? Porque depois que o pecado veio sobre a terra, não existe nenhum homem, nenhuma mulher que nasça sem a semente do pecado. Por isso, Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a única forma dessa semente do pecado ser morta em nós é quando nós nascemos. E é o maior milagre que a humanidade pode ver. O maior milagre que a humanidade pode ver não é quando um idético é curado, quando um canceroso é curado, mas o maior milagre que a humanidade pode ver é quando um homem, uma mulher determinado a ir morar no inferno, com a sua vida acabada, decide servir ao Senhor e viver uma nova vida na presença do Senhor. Mas a segunda mensagem que nós ministramos aqui é que não adianta simplesmente nascer de novo. É necessário mobiliar a casa que um dia o Senhor limpou. E semana passada nós falamos aqui apenas sobre o móvel, que é o suficiente. Tinha outros móveis, mas eu creio que quando o Senhor disse para parar a mensagem, é porque Ele entendeu. É porque o Senhor sabe que eu e você precisamos da palavra. Diga para o irmão que está do teu lado: eu e você precisamos da palavra. Mas hoje eu quero ministrar uma palavra que o Espírito de Deus colocou em meu coração. Eu já preguei nesse texto, mas a Bíblia diz que a própria palavra se renova a cada dia. Em cima do tema: será que eu consigo ouvir a voz de Deus? Diga para o irmão que está do teu lado: você já ouviu a voz de Deus? Será que a voz de Deus é a voz daqueles locutores? Porque Deus está neste lugar. Ou será que a voz de Deus é bem fininha? Então, como é a voz de Deus? Tem pessoas, por exemplo, que está 20 anos na igreja e não sabe como é a voz de Deus. Então, não é simplesmente, não tem como simplesmente nascer de novo. Não tem como simplesmente você ter a sua casa cheia das coisas de Deus. É necessário que você consiga ouvir a voz do Deus que você anda com Ele. Como que eu vou andar com Deus se eu não consigo ouvir a voz dele? E é isso que eu quero ministrar nesta noite. Amém? Porque hoje eu tenho certeza que todos sairemos daqui ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Ela é inconfundível. Ela é incomparável. A Bíblia diz que quando Deus fala, troveja o céu, as águas se agitam, porque a sua voz, ela é poderosa. Amém? Gênesis 22, quem achou, diga amém. Versículo, deixa eu achar o 22 aqui, 22, versículo 1 em diante, diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: tomai agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi ou te mostrarei. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e alborotou o seu jumento, diga seu jumento, e tomou consigo 2 servos, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera.
Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento. Diga para o irmão que está do teu lado: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para cortar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Vira para o irmão que está do teu lado e diga a seguinte coisa: Deus quer falar com você. Diga: Deus quer falar com você. Amém? Quantos aqui acreditam que Deus quer falar com você? Meus irmãos, eu aceitei a Jesus no ano de 95. Que ano? No ano de 95. E eu aceitei a Jesus numa igreja chamada Assembleia de Deus de Boston, que hoje mudou o nome, hoje é World Revival Church. E é uma igreja pentecostal, daquela que no começo do culto as pessoas já estão correndo dentro da igreja, pulando, caindo, saltando. E desde lá para cá, nesses 15 mais 16, 31, é isso? Não. E nesses 21 anos de cristão na presença do Senhor, dentro de igreja pentecostal, eu já vi muita coisa. Porque tem muita comédia que acontece na igreja pentecostal. Porque muitas das vezes as pessoas misturam o emocional com a carne e acham que é o espírito, mas é a carne. E não há um entendimento até que alguém chegue e ensine a pessoa. Mas eu vi muita coisa. Mas dentro da mensagem que eu quero ministrar nesta noite, eu quero falar sobre duas coisas, dois extremos de coisas, presbítero Malafaia, que eu já vi na igreja pentecostal. E a primeira coisa que eu quero dizer que eu já vi na igreja pentecostal são aquelas pessoas que eles vêm para a igreja para cumprir religiosidade. Na realidade, eles aceitaram o convite, eles gostam de estar na igreja, gostam do louvor, até gostam da palavra, no momento da oração, até fazem uma oração, mas não são aquelas pessoas que verdadeiramente, quando vai para um ambiente como esse, não quer sair daqui sem que verdadeiramente Deus tenha falado com elas. Elas não se importam tanto se
Deus falou, se Deus não falou. O que importa é que elas oraram. O que importa é que elas levantaram a mão e glorificaram o nome do Senhor. Esse é o extremo. E muitas das vezes, quando termina o culto, você vai perguntar para a pessoa: o que aconteceu na igreja? Qual foi a mensagem? E essa pessoa não vai lembrar, porque na realidade o coração e a mente não estavam aqui, mas havia uma necessidade de vir para cumprir uma religiosidade. Mas no outro extremo, tem aquelas pessoas que Deus fala com ela toda hora. Ela chega no estacionamento do supermercado e Deus fala com ela onde estacionar. Ela entra dentro do supermercado e quando chega diante daquele monte de macarrão, ela diz: Senhor, qual macarrão que o Senhor quer que eu compre? Ela chega numa loja de sapato e ela pergunta: Senhor, qual sapato que o Senhor quer que eu compre? Ela chega num açougue onde tem picanha, alcatra, filé mignon, linguiça, asa de frango e muitas outras coisas, e ela ali no meio daquele monte de carne pergunta: Senhor, qual carne que o Senhor quer que eu compre para fazer o almoço, a janta? São pessoas que chegam perto de você e dizem: Deus falou comigo para não comer arroz. Deus falou comigo para não beber aquele copo de água. E eu vou dizer uma coisa para você: eu já conversei com pessoas assim, e na realidade, como pastor, eu sei que a vida da pessoa está só o caos. A vida da pessoa não está totalmente na presença do Senhor. E quando a pessoa chega para você e diz: não, Deus falou comigo, não, Deus falou comigo, Deus falou, até chega, a gente chega até a pensar que está desviado. Porque a pessoa está com a vida toda bagunçada e Deus está falando toda hora, e a gente está pagando o preço, e às vezes demora um ano para a gente conseguir ouvir a voz de Deus. Mas essas pessoas toda hora: não, Deus falou, Deus falou, Deus falou, não, Deus falou, não, pastor, Deus falou comigo que é para isso, não, Deus falou, não, toda hora Deus está falando. Verdade, Deus. Mas entre esses dois extremos existe um equilíbrio. Diga comigo, um equilíbrio. Entre o extremo de Deus falar toda hora e entre o extremo da pessoa não estar se importando se Deus está falando ou não, existe um equilíbrio. E dentro desse equilíbrio eu tenho que entender que para Deus não vale o quanto que eu falo, mas o quanto que eu consigo ouvi-lo. Aleluia. Eu vou repetir: dentro desse equilíbrio, para Deus não interessa quantas horas de oração que você teve, o que importa é quanto tempo você conseguiu parar para ouvir a voz dele. Deus não se impressiona com pessoas que dizem: hoje eu tirei 3 horas de oração, mas Deus se impressiona com pessoas que dizem: hoje eu parei para ouvir a voz do meu Deus. Aleluia. Tem pessoas que falam demais, e eu aprendi uma coisa, que na maioria das vezes toda pessoa que é muda é porque ela é surda. Ou seja, ela não consegue ouvir, por isso não sabe falar. Por isso que existem pessoas que não sabem falar e quando abre a boca só fala besteira, porque não consegue parar para ouvir. Hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha um irmão que veio todo elétrico, toda hora cutucando eu, falando. Falei: rapaz, o que aconteceu? Aí eu falei: ó Deus aí falando comigo da mensagem de hoje. Porque muitas das vezes quem está descontrolado a falar, porque naquele dia não conseguiu ouvir ninguém. É isso aí, diga: fala Deus. Aleluia, diga: fala Deus. Toda pessoa que tem problema, que fala demais, é porque ouve menos. Mas Deus, Ele não está querendo quem fala, Deus está querendo quem ouve. A Bíblia em Apocalipse capítulo 3 não diz assim: quem tem boca que fale, mas diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Vira para o irmão que está do teu lado: quando é que você vai parar de falar um pouco para que Deus possa falar? Porque Deus, Ele é educado, Ele espera você calar para Ele falar. É o diabo que é sem educação que quer falar junto, mas Deus não, Ele só abre a boca dele. Aleluia, quando eu me calo para ouvir a voz dele. Então, dentro desse equilíbrio, irmão, pare de achar que você está fazendo muito porque disse que orou 10 horas. Não, quanto tempo você conseguiu parar para ouvir a voz do Espírito? Diga para o irmão que está do teu lado: vamos parar de falar um pouco. Meu irmão,
andar com Deus que eu não consigo parar para ouvir a voz dele. Sabe por quê? Eu acho que eu já disse aqui, mas Deus funciona igual GPS. Diga para o irmão que está do outro lado: Deus funciona, Deus trabalha igual GPS. Não fala toda hora, mas quando ele fala, é porque está chegando a hora da próxima curva. E se tiver muita gente conversando dentro do carro, você vai perder e você vai passar na rua que você tem que virar. Meu irmão, fica um pouquinho calado, porque Deus quer falar com você quando é que vai ser a próxima curva. E sabe qual é interessante? É que Deus não é um Deus que fica dando detalhes. Diga comigo: Deus não é um Deus que fica dando detalhes. A gente gosta de detalhes. Quando alguém chega para você e pergunta sobre o endereço, você vai dizer: não, vai naquela rua reta, quando chegar no final dela vira à esquerda, aí você continua, dirige uns 5 minutos, e aí você vai chegar no destino. Eu não, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto que você possa falar assim: não, o senhor vai andar 10 minutos, mas 10 minutos vai ter 3 sinais. Quando atravessar os 3 sinais da esquerda, vai ter um terço. Quando passar do terço, vai ter a primeira esquerda. O senhor vira, quando virar, você vai ver que vai ter uma casa rosa à esquerda. Mas Deus não é assim. Por isso que é necessário que a gente possa calar para ouvir a voz do Espírito. E foi assim que aconteceu com Abraão. A Bíblia diz que Deus é amigo de Abraão. Deus é amigo de quem? Abraão. E quando Deus queria levar ele para um novo nível, Deus chamou ele para uma caminhada. Diga para o irmão que está do teu lado: quando Deus quer que você saia desse nível raso que você está, Ele te chama para uma caminhada. Aí alguém diz assim: o senhor que acha que eu estou no nível raso? Nível raso não é determinado pelo dinheiro que você tem, ou pela forma que você tem, ou pela casa que você mora. Nível raso ou profundo é determinado pela forma que você anda na presença do Senhor. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero levar você para uma caminhada. Sim, Senhor, eis-me aqui. Pois é, pega teu filho, teu único filho, e vai oferecer a ele como sacrifício diante de mim, para um lugar que eu vou te mostrar. Pode ter certeza que quando Deus quiser levar você para um nível maior, Ele vai pedir algo que para você é sacrifício. Diga para o irmão que está do teu lado: está disposto a entregar aquilo que é sacrifício para você? E Deus, Ele é tão profundo que Ele diz assim: teu filho, teu único filho. Olha que Deus, tantos anos Abraão esperou, tantos anos Sara esperou, e agora vem Deus e pede o que passou muito tempo para eles receberem. Mas diga para o irmão que está do outro lado: na realidade, diga, na realidade, Deus não quer o que Ele está te pedindo, Ele quer outra coisa. Agora, imagina o Mr. Abraão chegando para Mrs. Abraão e dizendo para ela: Sarita, meu amor, sim, meu honey, o que você quer? Deus falou comigo. Oh, maravilha. E o que Ele falou? Ele me pediu Isaac. O que? Ele quer consagrar Isaac a pastor, a bispo, a apóstolo? Não, o Senhor mandou eu ir num monte que Ele vai me mostrar para me queimar nosso filho. Você acha que Isaac e Abraão teve coragem de chegar na sala e dizer isso? O texto diz que ele saiu de madrugada quando ela estava dormindo. Sabe por quê? Porque tem certos desafios que é difícil de engolir, mas quando vem de Deus, pode ter certeza que no final vai dar tudo certo. E a Bíblia diz que ele pega o seu filho, pega os seus 2 moços, pede eles para preparar o jumento. Diga, preparar o jumento para a caminhada. E a Bíblia diz que foi Abraão, Isaac, seu filho, os 2 moços, o jumentinho, e sobre o jumento foi a faca ou o cutelo,
foi a madeira e levou fogo, que é algo para acender o fogo, e caminharam. E no meio do caminho, eu creio que os servos de Moisés, de Abraão, perguntam a ele: para onde nós vamos? E eu quero dizer uma coisa para você, que existem muitas pessoas que acham que um líder, ele é obrigado a saber de todas as coisas. E uma coisa difícil é quando uma ovelha chega para a gente e pergunta uma coisa que a gente não sabe. Porque a gente foi ensinado que como líder nós devemos saber todas as coisas. Mas eu quero te dizer que quem sabe todas as coisas é Deus. É Deus quem sabe todas as coisas. E eu creio que os servos de Moisés, de Abraão, perguntando ele no meio do caminho: para onde nós vamos? E ele disse: quando eu chegar lá, eu saberei. Porque Deus, ele é como o GPS. Quando você coloca um endereço para onde você vai, você não sabe todas as rotas, você não sabe se vai ter um quebra-mola, você não sabe se vai ter um acidente, você não sabe quantas curvas você vai virar, mas você confia no GPS que ele vai te levar no lugar certo. E se chegar em algum lugar que a rua está bloqueada, ele faz você dar meia volta e ir para um caminho alternado, mas ele não impede você de chegar ao teu lugar. O GPS nunca vai dizer para você: desiste, porque você não vai conseguir chegar aonde você, como o endereço que você conseguiu colocar aqui. Da mesma forma é o nosso Deus. Quando ele nos chama para um desafio, ele não fala quantos quebra-molas nós vamos enfrentar, ele não fala quantas curvas nós vamos ter que fazer, e nunca diz desiste porque nunca vai chegar lá, mas ele é um Deus que diz: continua, 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 porque quando chegar lá, é bem parecido quando a mulher vai na loja para comprar roupa. Ela não sai de casa sabendo que roupa que ela vai comprar, mas ela entra na loja. E quando ela entra na loja, a atendente chega para ela e diz: may I help you? Aí a gente responde com educação, dizendo: não, só estou olhando, significando: dá em pé e me deixa sozinho. Aí a pessoa não se contenta e diz: olha, eu tenho uma roupa que é parecida com você, qual é o tamanho seu? Que tipo de roupa você vai buscar? Aí você diz: quando eu ver, eu saberei. Com Deus é da mesma forma. Você não sabe como você vai chegar lá, mas quando você bater o olho, alguém cresce a vida inteira e alguém pergunta: com quem você vai casar? Aí você diz: eu não sei, mas quando eu ver, eu saberei. Porque quando eu ver, o Espírito de Deus vai testificar: é esse, é e com Deus não tem sombra de dúvida. Quando Ele diz para você que ali é ali. E eu creio que os servos de Moisés, de Abraão, ficaram perguntando a ele: para onde a gente vai? Eu não sei para onde, mas quando eu chegar eu saberei. Porque quem sabe mandou eu ir. E quem mandou eu ir, Ele sabe todas as coisas. E quando eu chegar lá, Ele vai fazer com que eu saiba. Aleluia. Mas é uma caminhada. Mas é uma caminhada. Ele diz: vai que eu vou te mostrar todas as coisas. E sabe o que acontece? Eles chegam no pé do monte. Diga: pé do monte. E quando chegou no pé do monte, presbítero Malafaia, Abraão virou para os dois moços e diz assim: fica aqui com o jumento, fica aqui com a comida, fica aqui com o happy meal, fica aqui com o sanduíche, fica aqui com toda a comida, porque eu e o meu filho subiremos para adorar ao Senhor. E quando a gente descer, a gente vai embora. Aqui eu aprendo muita coisa. E a primeira coisa é que existem certos lugares, certos níveis que Deus quer te levar, que tem certas pessoas que você não pode levar junto com você. Glória a Deus. Tem certas pessoas que você vai ter que deixar no pé do monte cuidando de jumento. Tem alguém que já está entendendo? Porque não tem cabeça para ver o que vai acontecer lá em cima. Só tem cabeça para cuidar de jumento. Aleluia. Vai ter pessoas na tua vida que você vai ter que financiar uma passagem, umas férias de 2 semanas, que mora com você na mesma casa. E você diz: pastor, para quê? Porque em 2 semanas Deus quer fazer coisa grande na tua vida, que aquela pessoa vai atrapalhar. Então você vai ter que financiar umas férias forçadas para a pessoa, porque ela não vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia! Sabe por quê? Ele deixou os servos. Quem que ele levou? Quem que ele levou?
quer te levar, que você, só filho vai te acompanhar. Sabe por quê? Porque filho é submisso, não é rebelde. Filho abaixa a cabeça para ouvir o pai. Mas aquele que é rebelde vai ficar no pé do monte, porque o monte não é lugar para ele. Aleluia. Eu quero te dizer, há uma caminhada. Deus me chamou, eu e você para uma caminhada. Mas vai chegar um momento que eu e você vamos ter que escolher ou os nossos amigos ou andar com Deus. Não importa o quanto eles foram bons para a gente, não importa o quanto eles nos ajudaram, mas não tem mentalidade para ver o que Deus vai fazer. Por isso que quando Deus quer fazer alguma coisa na tua vida, Ele renova algumas amizades. Porque tem certas amizades que atrapalham o processo de Deus. Porque a amizade está na carne e só vai falar coisa da carne. Mas Deus precisa que esteja do teu lado pessoas espirituais. Porque quando abre uma boca, fale qualquer coisa, mas que venha de Deus. Aleluia, vira para o irmão que está do teu lado. Deus está preparado para te levar para um novo nível. Mas Ele vai começar a tirar pessoas de perto de nós. Porque eu aprendi uma coisa, presbítero Leonardo, que tem pessoas que é só para o começo. Tem pessoas que é só até a metade da caminhada. Mas tem pessoas que vai com você até o final. São essas pessoas que conseguirão ver a manifestação do poder de Deus. Por isso que eu não sei por que pessoas choram por solidão. Ah, pastor, ninguém liga para mim. Ah, pastor, ninguém vem visitar a minha casa. Ah, pastor, ninguém quer ser meu. Ei, meu irmão, é Deus. É Deus tirando todas as coisas do seu lado. Sabe para quê? Para Ele chegar para você e perguntar: você pode parar para me ouvir agora? Glória a Deus. Às vezes é tanto barulho do nosso lado. Verdade, Deus não pode falar porque a gente não consegue ouvir. Mas Deus vai remover os barulhos do nosso lado. Aleluia. Ah, pastor, mas é fogo, mas o irmão é do fogo. Tem fogo que é de Deus e tem fogo que é estranho. Deus vai remover todos os fogos estranhos do teu lado, sabe para quê? Para você conseguir ouvir aquela voz que vem do fogo verdadeiro, que está do trono de Deus. Aleluia. Diga para o irmão que está do teu lado: você está no processo. Como diz o pastor Yosef Akiva, que pregou aqui um dia, Jesus chegou em Samaria, porque convinha ele passar em Samaria, e ele precisava pregar o evangelho para uma mulher, mas os judeus não se davam com os samaritanos. E quando ele chega para conversar com aquela mulher, os 12 discípulos, eu creio que ele começou a ler o pensamento deles, e eu creio que no pensamento dos discípulos de Jesus estava assim: como que ele fala para essa mulher? A gente não se dá bem, mas Jesus queria pregar para aquela mulher. Aí Jesus, conhecendo o pensamento deles, vira: eu estou com fome. Sim, Senhor, o que o Senhor quer? Eu quero pão. É, Senhor, mas onde vai? Lá em Manchester, a pé. Alguém já entendeu? Vai lá em Canaruof comprar pão para mim. Não, mas tem uma padaria, tem um cesto. Não, eu não quero o pão do centro, eu quero o pão lá de Canaruof. Vai lá, vai lá. Mas por que é tão longe? Não, mas o pão de lá é muito gostoso. Não, vai lá em Canaruof. Aleluia. Por quê? Porque o tempo de você e o tempo de você voltar, ele ia executar o que Deus mandou executar. Aleluia. Meu irmão, por isso que eu quero te dizer que vai ter amigo, você vai ter que mandar ele comprar pão lá na China. Vira para o irmão que está do teu lado: se você for me atrapalhar a ouvir a voz de Deus, eu vou te dar dinheiro para ir comprar pão para mim, mas lá na China, porque nada vai atrapalhar o que Deus quer fazer. Nada vai atrapalhar o que Deus quer fazer. Às vezes eu estou conversando com alguma pessoa e Deus está no mistério, e chega o diácono na carne e eu falo: vai lá, tem um banheiro lá entupido, desentope lá para mim. Aí quando ele volta: pastor, o banheiro está tudo, não, está entupido, vai lá. E quando ele vai: não, porque Jesus está. E quando ele volta: não, tá não? Ah, então foi engano meu, mas a obra foi feita. Aleluia. Diga para o irmão que está do teu lado: se você não entendeu os mistérios de Deus na minha vida, Deus vai me tirar de perto de você, vai mandar comprar pão, vai mandar comprar carne para o churrasco, vai mandar comprar Coca-Cola, mas do meu lado não vai brincar. Então, meu irmão, pare de reclamar de solidão,
Ninguém lembra de mim, ninguém liga para mim, ninguém manda mensagem para mim. Ei! Chora, reclama, se Deus não está falando com você. Aleluia. Tem tempo que a Bíblia fala assim: fecha a porta do teu quarto e vai conversar com teu Deus. Deus quer falar conosco. E aí ele deixa os dois moços ali, porque eles não entenderam o que aconteceu lá em cima, e até atrapalhar. Abraão vai subindo, e quando ele vai subindo, o filho dele pergunta assim: pai, será que o senhor esqueceu alguma coisa, não? A gente tem a lenha, a gente tem o fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão, cheio de Deus, levanta a voz e diz: o Senhor proverá para si o holocausto. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Diga, repita comigo: destino. Repita comigo: provisão. Diga, destino, provisão. Provisão, destino. Diga, destino, provisão. Pastor, o que o senhor quer dizer? O cordeiro era a provisão, o topo do monte era o destino. Deixa eu te explicar uma coisa: se eu tirar os meus olhos, se eu colocar os meus olhos na provisão, eu vou perder o destino de vista. Eu vou repetir porque só algumas pessoas pegaram. Se eu vou colocar os meus olhos no pão que ele vai fazer aparecer no meio do caminho, eu vou perder o meu destino. Mas mantenha o teu foco no destino, porque no meio da caminhada ele vai mandar maná do céu, ele vai mandar carne, ele vai mandar água. Deus diz assim: vai para tal lugar, mas o que a gente vai comer? Como que eu vou pagar o aluguel? Isso é coisa de Deus. Quem vai prover todas as coisas é Deus. Tem pessoas que vêm para a terra como essa e dizem: eu vim porque Deus mandou, porque eu vou fazer a obra de Deus. Aí quando passa o tempo, enche a cara na libra, não tem tempo para Deus. Sabe por quê? Porque tirou o olho do destino para colocar na provisão. Muda a situação. Tira os teus olhos de onde Deus vai fazer o milagre e coloca os teus olhos aonde Ele quer que você chegue. Eu tenho sonho de ter uma casa própria neste lugar. Mas aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: mas pelo jeito vai ficar cada dia mais distante. Meu irmão, eu não quero saber o que vai acontecer no meio do caminho, porque o Senhor proverá. Eu só não quero perder o destino de vista. Eu só não quero perder o destino de vista, porque o que eu vou ver lá em cima é maior do que qualquer provisão. O que eu vou experimentar lá em cima é maior do que qualquer provisão. É a mesma coisa quando Jesus levou Pedro, João e Tiago para cima do monte da transfiguração e foi se revelar para eles a glória dele. Aí vem Pedro preocupado com a provisão: Senhor, eu vou construir uma casinha para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. Ei Pedro, você não está sabendo de nada, deixa esse negócio aí, porque o que eu quero te mostrar é superior a qualquer casinha, a qualquer provisão. Diga para o irmão que está do teu lado: tire os olhos da provisão e olhe para onde Deus está te mostrando. Aleluia, aleluia. Muitas pessoas, presbíteros Malafaia, estão se perdendo por causa da provisão e esquecendo de chegar aonde Deus está mandando. Eu tenho um destino, eu sei aonde eu quero chegar, porque é um plano de rota que Deus deu para mim. Mas eu não posso me preocupar com o que vai acontecer no meio do caminho. Quando eu saio da minha casa e vou lá para Bristol, na nossa congregação, é 2 horas de chão dirigindo e 2 horas voltando. Eu não posso me preocupar se o pneu vai furar. Eu não posso me preocupar se o motor vai fundir. Eu não posso me preocupar se no meio do caminho vai ter acidente. Eu tenho um destino. Eu preciso chegar em Bristol. Eu preciso pregar a
contar para você como que Deus ele age. Uma certa vez eu estava indo para Cristo. E quando cheguei na saída 16, a saída de Cristo é a 19. Quando eu estava chegando perto da 16, meu carro quebrou. E não tinha como prosseguir. E era Santa Ceia. E eu precisava pregar a palavra. Aí eu liguei para os irmãos. E estava lá, eu falei, eu acho que vocês vão ter que tocar o culto sozinho, porque meu carro quebrou. Aí eles disseram, não pastor, tem um pastor amigo do senhor que veio visitar a igreja. E ele quer falar com o senhor agora. Aí ele disse, eu falei, tá bom, então coloque ele no telefone. Colocou o Dr. K, que é um pastor inglês. Hello my friend, como é que você está? Aí eu disse, estou bem, mas estou aqui na estrada, meu carro quebrou. Aí ele diz, olha, eu vim lá do país de Gales, porque o Espírito de Deus me disse para vir aqui, porque ele tinha colocado uma palavra no teu coração, e através dessa palavra Deus ia falar comigo. E eu disse a ele, mas meu carro está quebrado. Ele disse para mim, não se preocupa, porque até 3 dias atrás eu andava de ônibus, mas Deus ontem usou uma pessoa que chegou na porta da minha casa e disse, Deus me mandou te dar um carro. E quando eu cheguei do lado de fora, um jaguarzão bonito, lindo. Aí ele falou, então, se Deus me deu, é porque Deus já sabia o que ia acontecer. Você e sua esposa esperem na beira da estrada, porque eu estou indo buscar vocês no meu jaguar. Quando passa 40 minutos, aquele jaguarzão encosta lá. Eu e minha esposa viemos no banco de trás como quem tem um choré. Chegamos lá, pregamos a palavra. Deus ordenou, sabe por quê? Eu não me preocupei com a provisão, eu mantive o foco, aleluia, do destino. Aleluia! Mas pessoas carnais não conseguem entender essas coisas. Deus deu um projeto para cada um, Deus deu um alvo para cada um, mas não percam o alvo por causa do medo da provisão não vir. Deus, aleluia, Deus libertou mais de 3 milhões de pessoas do Egito e disse, vai para uma terra e eu vou mostrar para vocês uma terra que emana leite e mel. E eles caminharam pelo deserto. E sabe o que aconteceu no deserto? Começaram a murmurar, diácono Diego, não tinha o que comer. Aí começaram a lembrar dos pepinos e da cebola. O nosso problema é que quando a gente vai na caminhada que Deus nos chamou e que a gente aceitou, a gente começa a olhar para trás e ver que a gente deixou pepino e cebola e esquece que a padaria do céu já está com o maná prontinho para cair, para descer sobre as nossas vidas. Diga para o irmão que está do teu lado, no meio desta caminhada não vai faltar maná, não vai faltar água, não vai faltar carne, porque Deus ele cuida de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Aleluia. E sabe o que aconteceu, presbítero Malafaia? Daqueles mais de 3 milhões que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. 3 milhões de pessoas Deus matou no deserto. Sabe por quê? Tiraram os olhos do destino para colocar na provisão. Quem tira os olhos do destino, irmã Lídia, e coloca na provisão, morre no deserto. Mas quem se levanta no deserto, como Abraão, e alguém chega para você e diz, o que a gente vai comer? Você dá um sorriso e diz, o Senhor proverá. O que a gente vai beber? O Senhor proverá. Eu não sei, mas fiel é aquele que me chamou para essa caminhada. Eu não sei de onde vai vir, como vai vir, se ele vai usar alguém, mas uma coisa eu sei: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Talvez tenha alguém que está aqui passando por dificuldade e problema, pois eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Mantenha o teu foco no destino, porque o Senhor vai fazer prover todas as coisas. Aleluia. Aí alguém pergunta assim: mas será que Deus não poderia me dar os detalhes, dizer o que ia acontecer, ao invés de deixar eu no escuro? Guarda mais uma coisa que eu aprendo com esse texto: se eu tiver muito detalhe, eu não preciso de fé.
Quem tem muito detalhe não precisa de fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas acredita que existe. Deus não me deu detalhes, Deus não me disse o que ia acontecer, preste atenção na palavra. Deus não me disse o que ia acontecer no meio do caminho, mas eu creio que Ele vai me fazer passar no meio do deserto, e eu vou cantar o hino da vitória do outro lado. Se tiver detalhe, não precisa de fé. Para que fé, se você já sabe de tudo que vai acontecer? Imagina Deus te dar um livro com 500 páginas, dizendo: quando você tiver 30 anos e um mês vai acontecer isso. Quando você tiver 32 anos e 2 meses vai acontecer isso. No dia 24 de julho de 2016 vai acontecer isso. Você já ia acordar sabendo o que ia acontecer, mas Deus não dá detalhe. Ele só diz: caminha comigo, caminha comigo, porque a cada manhã teus olhos verão milagre. Caminha comigo, porque a cada manhã você vai ver a minha provisão. Caminha comigo, porque a cada manhã eu vou fartar a tua mesa. Caminha comigo, porque a cada manhã eu vou prover sobre a sua vida. Ele sobe, e quando ele chega lá em cima, chega ao lugar que Deus mandou, e ele coloca a lenha, prepara o altar e amarra o seu filho. Diga comigo: amarrou o filho. Um escritor bastante conhecido na história dos hebreus, chamado Flávio José, ele diz que Isaac era adulto o suficiente para resistir à vontade do pai. Ele era adulto o suficiente para dizer: pai, o senhor não vai me amarrar, o senhor não vai me cortar, o senhor não vai me queimar. Sabe por quê? Porque a oferta queimada que Deus pediu não é muito bonito de se ver. Tinha que cortar o animal, o sangue ser derramado numa panela, depois que todo o sangue derramado numa panela, a carne queimada. Mas sabe o que Isaac fez? Submisso, ele deixou seu pai amarrá-lo. Por isso que no topo do monte você só pode levar filho, porque filho vai confiar e não vai questionar. Se você levar bode para cima do muro, ele vai te dizer: eu não vou ouvir não. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mas Abraão não levou bode, Abraão não levou teólogos, ele levou filho. Pode me amarrar, pai, porque eu sei que o Senhor é um homem que anda com Deus. Glória a Deus. Ele amarra, coloca o filho dele em cima daquele holocausto, pega a faca e levanta para o alto. E quando ele levanta para o alto, ele ouve uma voz: Abraão! Abraão! Não faça isso! Porque agora eu sei que você teme o meu nome e saíste a provar. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando Abraão levantou as mãos com aquele cutelo para cortar o filho dele, estava sendo baseada numa revelação antiga, no que Deus disse lá atrás. Sabe qual é o problema de muitos crentes nos dias de hoje? E de muitas igrejas? Estão operando em cima de revelação antiga e esqueceram de dar liberdade para saber o que Deus está falando hoje. Mas quando ele levantou a mão, Deus falou: Abraão, Abraão, não faças isso, porque agora vejo que você teme a mim. Agora, irmãos, tem certas coisas que Deus faz que a gente tenta parar para entender. A Bíblia não diz, mas eu creio que Abraão deve ter virado para Deus: Senhor, como o Senhor me pede algo que agora o Senhor diz que o Senhor não quer? Vou repetir. Como que o Senhor pediu o meu filho, agora me diz que o Senhor não quer o meu filho? Abraão, eu não queria teu filho. Sabe o que eu queria de verdade, Abraão? Pergunta. Diga assim: pastor, o que Deus queria realmente de Abraão? O ouvido dele. Aleluia.
caminhada Abraão não tivesse aprendido a ouvir a voz de Deus, ele teria matado o futuro dele. Tem muitas pessoas que estão matando os projetos de Deus na sua vida porque se tornaram surdos à voz de Deus. Muitas das vezes, quando Deus chega em nós e pede um sacrifício, não é porque Ele quer aquilo, Ele quer o nosso ouvido. Ele quer nos treinar a ouvir a sua voz, para chegar ao ponto de poder dizer para quem consegue ouvi-lo: para, vai, vem, larga tudo e me segue. O que Deus quer é saber se Ele pode falar com você em meio à pressão e você conseguir ouvir a voz dele. O que Ele quer me treinar é se eu tiver, quando eu passar por muita coisa e receber a minha vitória, e se Ele pedir, eu vou ter coragem de largar aquilo para seguir o que Ele está mandando. Glória a Deus, aleluia. Para Abraão, o importante foi o que aconteceu no topo do monte, mas para Deus foi o que ele aprendeu durante a caminhada. Para muitas pessoas, o que importa é aonde ele quer chegar, onde ele está desesperado para chegar, mas para Deus é o que você aprendeu na caminhada até chegar lá. Aleluia, Senhor. Diga para o irmão que está do teu lado: não mate as bênçãos de Deus na sua vida porque você se tornou surdo para o que Deus está falando. Na Bíblia, Deus deixa registrado o único Deus que Ele mostrou que é capaz de roubar o coração de uma pessoa da presença dele, que é um Deus chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. Por isso que Ele chegou naquele jovem rico e disse: vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Mas ele não conseguiu ouvir a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque o coração dele estava preso naquilo. Sabe uma hora em que Deus treina o nosso ouvido? É quando a gente vem trazer a oferta no altar do Senhor. Pastor, por que Deus treina? Porque Ele deixou registrado que tudo que a gente planta, a gente vai colher 100 vezes mais. Agora, não é estranho Deus pedir 10 de você para te dar 100? Não é estranho Deus pedir de você 1000 libras, um exemplo, 1000 libras de oferta no altar que vai doer, para depois te devolver 10.000? Para que pedir se Ele vai devolver? Mas a realidade, Deus não está interessado no meu e no teu dinheiro. Ele está interessado no meu e no teu ouvido, se a gente é capaz de ouvir Ele e deixar tudo no altar. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que provê todas as coisas. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que quando ele foi achado aprovado diante de Deus, Deus disse assim: Abraão, olha por cima do teu ombro. E quando ele olha por cima do ombro, tinha um cordeiro amarrado no meio do mato. Somente pessoas que conseguem ouvir a voz de Deus, que vão ter capacidade de olhar por cima do ombro e ver a provisão de Deus. Aleluia. Vira para o irmão que está do teu lado e diga: olha por cima dos seus ombros, olha por cima dos seus ombros, porque a provisão de Deus está vindo. Mas presbítero Ferraz, tem um mistério nisso tudo. Como que aquele carneiro foi parar lá em cima? Pergunta para o irmão que está do teu lado: como que aquele carneiro foi parar lá em cima? Porque Abraão, se ele subisse e olhasse ao redor dele, ele ia ver o carneiro, e se o carneiro estivesse lá. Mas ele estava tão focado no destino que ele não quis olhar para a provisão. E para você entender, você precisa estudar a natureza de um cordeiro. E quando você vai estudar a natureza do cordeiro, você vai entender que o lugar mais alto que ele vai é só até a metade de uma montanha. E olha lá. Tem alguém que já entendeu? Mas enquanto Abraão subia com o filho dele de um lado,
Do outro lado, Deus colocava a mão na bundinha do cordeiro que sobe. Sobe. Abraão não está vendo nada, mas ele está dando um passo. E do lado de cá, o cordeiro vai dando outro passo. De acordo com o que você vai obedecendo a Deus, a provisão vai subir do outro lado. E quando você chegar no cume do monte, no lugar da obediência, o Senhor vai dizer: olha para o teu lado, e você vai ver o impossível se tornar possível. Aquilo que não existia passar a existir. É mais ou menos assim. Você está aqui em obediência, mas quando você chegar lá na tua casa, você vai ver o cordeiro dentro da tua casa. É mais ou menos assim. Você está adorando aqui, mas quando chegar segunda-feira lá no teu trabalho, você vai ver o cordeiro lá. Porque enquanto ele subia, ele não estava vendo que a provisão estava subindo do outro lado. Por isso que tem gente que quebra a cara, porque na metade do caminho desiste e não sabe que do outro lado Deus está mandando a bênção encontrar com você. Aleluia. Deus não vai vender a montanha para fazer o cordeiro, a provisão atravessar no meio da montanha, não. Mas Deus vai mandar a provisão subir. E se você chegar no topo do monte e obedecer a voz do Espírito, pode ter certeza que Ele vai dizer: olha por cima do teu ombro. Quantas pessoas que estão aqui, que passaram por dificuldade, por problema, mas Deus disse: me obedeça, me obedeça, me obedeça. E hoje você tem testemunho para contar, porque enquanto você ia para o caminho da obediência, Deus mandava a provisão subir do outro. E eu termino a mensagem dizendo: você consegue ouvir Deus agora? Você está conseguindo ouvir Deus agora? O que Ele está te pedindo não é o que Ele quer é teu ouvido. Ele está usando essa situação para te trazer, aleluia, a um lugar onde você vai conseguir ouvir a voz dEle. Não basta nascer de novo, não basta ter a sua vida cheia das coisas de Deus, mas é necessário conseguir ouvir o Deus que você anda com Ele. É necessário você conseguir ouvir a voz do Espírito. A Bíblia não diz que bem-aventurado é o que fala, mas é aquele que ouve. Deus não está interessado no quão bonito você consegue falar, mas Ele está interessado no quão você consegue ouvir a voz dEle. E sabe qual é o plano do diabo nos dias de hoje? É fazer com que a gente se torne surdo mediante a voz do Espírito. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: para de falar um pouco, porque eu quero falar. Se coloque em pé. Preste atenção. Preste atenção. Eu só quero orar por pessoas que ouviram essa mensagem e querem sair daqui ouvindo a voz de Deus. Se você não quer, pelo amor de Deus, fica no teu lugar, porque é um lugar de coisa séria. É lugar que você prometeu, você tem que cumprir. Então, se não vai conseguir cumprir o que prometeu, fica no teu lugar. Mas eu quero aqui no altar orar por pessoas que querem ouvir a voz do Espírito. E se você é a primeira, sai do teu lugar e vem para o altar. Oh, meu Senhor, quero ter intimidade. Aleluia. Diga: Senhor, fala comigo.
Fala comigo, fala comigo. Mas não tenha medo do que Ele te pediu. testemunho que o Senhor colocou no meu coração para você. Quando Deus fala conosco, não é fácil, porque Ele pede coisas que vai doer. Mas na realidade, Ele não quer aquilo que Ele está pedindo. Ele está usando aquilo ali para nos treinar o ouvido, para que quando Ele confiar coisas grandes na nossa mão, Ele não terá problema em dizer larga tudo e vai para o lado de cá. Eu aceitei a Jesus em 95. Minha família toda era ilegal nos Estados Unidos. Eu vivi 5 anos ilegal nos Estados Unidos. Passei por muitas dificuldades, entre elas, logo quando eu aceitei a Jesus, com 1 mês de crente, meu pai e minha mãe se separou. E não foi fácil, mas foi passando, meu irmão, minha irmã, fomos passando situações, e chegou um momento em que eu tinha um carro, e que eu consegui comprar um carro novo,
semana e não tinha um passarinho para dar água para beber. Aí quando a vida para mim estava boa, quando eu disse, agora eu estou por cima da carne seca, jovem, ganhando bem, carro bom, crente, não precisa de mais nada. Aí Deus desceu dentro de uma sala e disse, larga tudo, atravessa o oceano e vai para a Inglaterra fazer a minha obra. Eu entrei numa briga com Deus, porque eu disse, Senhor, se eu sair, eu vou ficar 10 anos sem poder entrar aqui, porque terei que pagar a dívida de ter vivido ilegal e quebrado a lei do país. Senhor, se eu for, quando é que eu vou ter condições de ver minha família de novo? Já fiquei longe uma vez. Senhor, se eu for, minha mãe ainda não é crente, e eu tenho uma esperança que quando eu pregar para ela, ela vai se converter. Aí Deus disse, você não quer me obedecer? Vai. Irmãos, foi a pior madrugada da minha vida. Bem nos Estados Unidos, mas se eu saísse eu não ia ter documento para voltar. Mas eu falei, Senhor, não é o que eu quero, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Eu cheguei para meu pai, eu disse para meu pai chorou muito, minha mãe não aceitou muito, meus irmãos também não, mas eu disse, eu estou indo obedecer a voz do Espírito. Eu lembro que nós compramos a passagem pela companhia American Airlines, e quando eu entrei dentro do avião, eu chorava igual criança. E a aeromoça atendente chegou e falou assim, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu estava vendo um amigo meu, vocês estão precisando de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Alguém morreu? E a gente só não parava de chorar, porque dentro de mim eu estava, quando é que eu vou ver minha mãe de novo? Quando é que eu vou pisar nessa terra que eu amo de novo? Quando é que eu vou ver meu pai, meus irmãos? Mas também, se naquele exato momento dentro daquele avião eu desisti, já não tinha mais jeito, porque para voltar tinha que passar pela imigração. Senhor, não tem jeito, o negócio é chorar mesmo. Cheguei no Brasil, meus familiares me abraçando, mas eu ainda, porque a pressão da caminhada não é fácil. Mas a gente ouvindo aquele hino dizendo, vai que vai dar tudo certo. Vai que vai dar tudo certo. Cheguei nesse país, ganhava 150 libras por semana. Chegou um período que eu tinha tanta dívida que eu comia no asilo que eu trabalhava, eu comia pão e bebia água porque não tinha comida em casa. E eu lembrava, Senhor, lá eu ganhava muito, tinha um carrão, era jovem, mas o Senhor dizendo, confia, confia, confia. Quando passou 10 anos, Mariana, quando chegou 10 anos que eu não pisava lá, que eu não via minha mãe, que eu não via minha irmã, que eu não via meu sobrinho, só via meu pai e meu irmão, que eles tinham documento para entrar aqui. Quando tinha 10 anos, diga 10 anos, acendeu uma chama no meu coração de aplicar para o visto para ir para os Estados Unidos. Aí eu fui, falei com meu pai, todo mundo orou, fui no consulado e me deram visto. Aí eu cheguei nos Estados Unidos, depois de 10 anos, abracei todo mundo. Aí meu pai disse assim, Rony, eu queria uma surpresa para você. Eu falei, o quê, pai? Você sabe que eu peguei a cidadania americana, né? Sim, pai. E eu fui no advogado para ver se eu podia aplicar para você também receber a cidadania americana. E o advogado perguntou qual era a sua história. E eu disse que você tinha ficado 5 anos ilegal. Aí o advogado disse, mas se ele ficou ilegal, ele precisa de ficar 10 anos fora para se tornar cidadão americano. Sabe qual é o mistério agora? Vai sair a americana, vai sair a inglesa, porque brasileira eu já sou. Pensa na bagaceira que Deus fez. Eu e minha esposa, cidadão brasileiro, cidadão inglês, cidadão americano, é só
lá, vim para cá e agora voltar de novo. Aí o Senhor disse: meu filho, o que eu queria não eram os 5 anos que você viveu lá. O que eu queria eram os 10 anos que eu precisava para tirar a bênção que você nunca imaginou receber. O que Deus quer não é o que Ele está te pedindo. O que Ele quer é teu ouvido. E se você dá o teu ouvido para ouvir a voz dEle, Ele vai te surpreender no meio do caminho. Sabe por quê? Abraão subiu um monte, irmão Carlos, achando que ele ia descer sozinho. Mas ele desceu de montada com o filho. Ele pegou na mão do filho assim. Os servos olharam para ele: olha, Abraão, está mais além do que subiu? Deus é Deus de vitória. Vamos para a casa da glória. Você vai chegar lá. Segura isso. Quem ficou no pé do monte, cuidando de vento, ou foi buscar pão na padaria, vai olhar para sua face e perguntar: o que aconteceu? Ganhou na loteria? Sabe de nada, inocente. As coisas do Espírito só podem ser discernidas pelos espirituais. Deus vai fazer coisa grande. Deus vai fazer coisa possamos ouvir a tua voz, que é inconfundível, que é inconfundível. Fala conosco, Senhor, porque teus servos ouvem. Abençoe a vida de cada um, que todos nós possamos chegar a um nível de que, se o Senhor pedir coisas grandes, a gente vai ter coragem, porque o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Aleluia. Eu profetizo um milagre sobre a vida de cada um dos teus filhos, que durante esta mensagem subiram um monte comigo, mas vão descer com a vitória nas mãos. Vão descer com a vitória nas mãos. Vão descer com a vitória nas mãos, porque conseguimos ouvir a tua voz. Não matamos os nossos sonhos, não matamos os nossos projetos, mas descemos com Ele nas mãos. Abençoe a vida de cada um, no nome de Jesus. Olha aqui para mim e eu encerro. Quando eu coloco o endereço no GPS do meu carro, eu poderia até falar assim: GPS, fala comigo o que vai acontecer. Mas o GPS não fala. Quando eu estiver chegando perto da curva, o GPS vai dizer: curva à esquerda a 50 metros. Deus não fica falando qualquer hora. Deus fala na hora da necessidade. Deus não fala para alegrar teu coração. Deus fala para redirecionar tua vida e a tua vida. Mas aí, o GPS é tão legal que, se você passar da curva, ele diz: meia volta e volta para o caminho certo. Esse é o Deus que a gente serve, que se a gente dá uma desviada, ele diz: volta para a minha presença, volta para os meus braços, volta para a minha casa. Eu não te abandonei, eu não te larguei, eu não desisti de você. Ainda que você dê uma volta meio perdida, mas saiba que o meu amor permanece o mesmo para você. Irmã, abraça a sua irmã. Irmão, abraça o seu irmão.
irmão diga: ouça